Muitos cristãos hoje reduzem a ação do Espírito Santo pensando que ele só começou a agir no dia de Pentecostes. Mas desde Gênesis até os profetas, vemos o Espírito Santo operando poderosamente. E hoje eu quero mostrar para vocês provas bíblicas claras de que o Espírito Santo sempre esteve em ação. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao nosso canal. Já peço a você que curta, deixe seu comentário e se inscreva. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e procurar crescer em graça e conhecimento. Quando pensamos no Espírito Santo, normalmente pensamos no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos e os capacitou para a pregação do Evangelho. Mas se nós olharmos atentamente para as Escrituras, nós veremos que a atuação do Espírito Santo não se limita ao Novo Testamento. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo sempre esteve ativo, realizando sua obra de criação, de revelação, capacitação e regeneração. Nesse vídeo, nós vamos ver exatamente isso, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E para começar, vamos ver sobre essa atuação na criação. Logo no primeiro versículo de Gênesis, nós vemos Deus em ação, criando todas as coisas. Mas no versículo seguinte, nós temos a atuação do Espírito Santo na criação. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você já parou para pensar o que significa esse pairar? Alguns teólogos defendem que essa palavra indica que o Espírito Santo estava dando forma, ordem e vida ao caos inicial. Pode parecer estranho essa comparação, mas é como se fosse uma galinha chocando seus ovos. Berkhoff, em sua teologia sistemática, vai dizer o seguinte: no Antigo Testamento, é evidente que a origem da vida, sua manutenção e seu desenvolvimento dependem da operação do Espírito Santo. A retirada do Espírito significa morte. Já S. Sproul, em seu livro O Mistério do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito põe a desordem em ordem. Sua presença exclui a possibilidade de caos ou confusão. Isso significa que, desde o princípio, vemos o Espírito Santo agindo, transformando a desordem em ordem. E aqui encontramos um paralelo com o Novo Testamento. O mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos é aquele que regenera o coração do homem corrompido pelo pecado, ou seja, ele traz ordem ao nosso coração caótico. Mas o Espírito Santo não agiu somente na criação, ele também agiu na revelação da vontade de Deus, e os profetas sejam talvez os grandes exemplos disso. O rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, vai dizer que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai confirmar isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ao longo da história de Israel, o Espírito Santo levantou profetas para transmitirem fielmente a vontade de Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e tantos outros falaram movidos pelo Espírito. Essa atuação não se limitava apenas a comunicar o futuro, mas também a exortar, repreender e instruir o povo. Outra forma clara da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era capacitando pessoas para ações ou trabalhos específicos. Um bom exemplo é o de Êxodo capítulo 31, versículos 3 a 5, onde lemos que Bezalel foi cheio do Espírito para realizar obras artísticas na construção do tabernáculo. Essa capacitação incluía inteligência, habilidade e conhecimento para a realização dessas tarefas. No livro de Juízes, encontramos outros exemplos. O Espírito Santo agindo, capacitando homens para liderar Israel. E um bom exemplo disso foi Sansão. No período dos reis não foi diferente. Nós também vemos essa capacitação. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, nós vemos o Espírito Santo capacitando Saul para o exercício da sua função. E aqui eu preciso pontuar algo.
Essa capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento para a realização de funções ou trabalhos específicos não significa que essas pessoas foram regeneradas. Charles Hodge, em sua Teologia Sistemática, nos lembra disso. Ele diz assim: todas essas operações são independentes das influências santificadoras do Espírito. Quando o Espírito veio sobre Sansão ou sobre Saul, não foi com o intuito de torná-los santos, mas para dotá-los com extraordinário poder físico e intelectual. E quando lemos que o Espírito se afastou deles, isso significa que eles foram privados dos dons extraordinários. Então, deixa eu frisar mais uma vez. Essas manifestações não tinham como objetivo a regeneração, mas a dádiva de dons específicos para o cumprimento da vontade de Deus. Mas isso não significa que o Espírito Santo não agia no coração do homem no Antigo Testamento. Afinal de contas, ninguém pode crer, amar e obedecer a Deus sem a obra do Espírito Santo. Abraão, Moisés, Davi e todas as pessoas do Antigo Testamento só puderam ser consideradas justas pela fé porque o Espírito Santo operou em seus corações. Um texto que nos mostra isso é o de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27, que diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Mas todas essas manifestações apontavam para uma obra mais abrangente que vemos no Novo Testamento. O mesmo Espírito que criou, revelou, capacitou e regenerou no Antigo Testamento é aquele que em Pentecostes foi derramado sobre toda a igreja. Herman Bavinck vai nos explicar bem a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, apontando para a ação dele no Novo. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, porque a velha dispensação sempre olhava para a frente, para o dia em que surgiria o servo do Senhor, sobre quem o Espírito repousaria em toda a sua plenitude. Em segundo lugar, o Antigo Testamento prediz que, embora houvesse já naquele tempo uma certa operação do Espírito Santo, que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. Se no Antigo Testamento temos uma ação mais restrita do Espírito Santo, a partir do Novo vemos uma ação mais geral, mostrando que a diferença não é de essência, mas de extensão e de intensidade. Para nós hoje, a lição é clara. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. É Ele que ilumina nossa mente para compreender a palavra. É Ele que está realizando em nós a obra da santificação. É Ele que está nos capacitando para servirmos a igreja. O que você acha disso tudo? Comente aqui embaixo. Fiquem com Deus e até a próxima.